Como saber para detectar se essa placa está funcionando sem que ela esteja conectada ao seu equipamento de origem? Nessa aula de hoje, eu vou mostrar para você como aplicar uma fonte de alimentação a uma placa qualquer para que você obtenha diagnóstico sobre ela, para saber se ela está funcionando corretamente ou não. Está a fim de conhecer? Então, sente-se aí no seu sofá e assista essa aula até o final. Roda a vinheta. Olá, tudo bem com você? Eu sou o professor Valdenilton e na aula de hoje eu vou lhe mostrar como aplicar uma fonte de alimentação em uma placa para saber se essa placa está funcionando sem que ela esteja conectada a nenhum dispositivo e tão somente a fonte de alimentação. Porque existem algumas ocasiões onde você, por exemplo, tem uma placa como essa que está na minha mão e você não sabe se ela está funcionando perfeitamente para poder colocar em outro equipamento. Mesmo que você coloque em outro equipamento, se ela estiver com defeito, ela pode provocar defeito no equipamento. E se ela não provoca defeito no equipamento, ela vai provocar um defeito igual a da outra e você não sabe se o defeito era ou não esse equipamento. E essa placa desse equipamento, ou seja, o que é que nós temos na mente? Temos que precisamos primeiramente testar essa placa de uma forma que após o teste a gente possa ter a certeza que quando colocar lá ela funcione a contento, justamente para poder eu obter um diagnóstico. Então na aula de hoje o que eu vou fazer é isso, não necessariamente dessa placa, mas pode ser em qualquer placa, né? Eu vou utilizar como exemplo uma placa T-Com de uma televisão de 32 polegadas, certo? O que é que eu vou fazer? Eu vou identificar os pontos de tensão dessa placa, eu vou conectar a fonte de alimentação nessa placa e vou fazer as medições da placa para ver se respondem aos valores de tensão que devem ser produzidos e se esses valores de tensão estarão dentro do valor estabelecido pelo fabricante. Tranquilo? Eu vou desenhar aqui na lousa o diagrama em bloco da placa T-Com para você ter uma ideia básica, né, do funcionamento da placa T-Com, para quando eu for daqui a pouco para a bancada, quando estiver fazendo a medição, você ter uma noção do que eu estou fazendo na prática, porque uma prática só é boa quando você já entende o sentido da prática, e o entendimento vem pela teoria. Então vamos ver um pouquinho de teoria sobre o funcionamento da placa T-Com. E depois que a gente vê essa teoria em função do diagrama em blocos, aí sim eu vou para a bancada e vou executar na prática o que eu vou mostrar para você aqui na teoria. Portanto, não sai daí não, continua assistindo esse vídeo comigo, que agora eu vou desenhar esse diagrama em bloco para poder você seguir junto comigo, aumentando o conhecimento. Tranquilo? Pronto, agora está aqui desenhado o diagrama em bloco de uma placa T-Com e eu agora vou colocar o nome dos circuitos que compõem essa placa. Após eu colocar o nome de cada um, a gente começa a análise desse circuito, no caso, a análise do diagrama em blocos.
Pronto. Agora eu concluí com o desenho do diagrama em blocos dessa placa T-Con, né? Antes da gente começar a analisar ela aqui na bancada, eu vou analisar o diagrama em blocos junto com você, para que você entenda o plano de alimentação e que também entenda a movimentação dos sinais, para quando eu for para a placa você entender exatamente o que eu vou fazer aqui na bancada. Então vamos lá. O que é que nós temos aqui? Esse diagrama em bloco da placa T-Con está dividido em 3 partes. Veja só, essa parte pontilhada maior equivale à placa T-Con. Então veja que esse pontilhado maior aqui, ó, é da placa T-Con. Esse pontilhado em vermelho já representa o módulo LCD, o display de cristal líquido. E essas duas outras partes aqui, ó, drive de coluna e drive de linha, pertence à placa COF, ok? Então nós temos 3 partes no diagrama em bloco bem definidas: placa T-Con, placa COF e módulo LCD. Então vamos começar a nossa análise. Eu vou iniciar a análise pelo plano de alimentação dessa placa T-Con. Então o que temos? Esse é o conector TX, é o conector que liga a placa T-Con à placa principal, que é a placa SSB. Lá da placa principal está chegando os sinais LVDS e também uma tensão chamada VIN. Essa tensão de VIN é uma tensão em torno de 12 volts. É uma tensão positiva. Então eu vou começar pelo plano de alimentação, que como eu vou mostrar para você como é que se faz a polarização de uma placa através de uma fonte de bancada profissional, para que a gente verifique se a placa está funcionando bem ou não. Então é interessante a gente começar a entender o diagrama em blocos pelo plano de alimentação. Depois a gente aplica o sinal na jogada. Pois bem, o que é que vai acontecer? A tensão VIN de 12 volts, ela vem, ultrapassa o fusível e chega até um CI, conhecido por conversor DC-DC. O que é que esse CI vai fazer? Ele vai pegar essa tensão e originar outras tensões. Tensões menores que 12 e tensões maiores que 12. Ok. Então vamos aqui. Quando o conversor DC-DC recebe os 12 volts, ele entra em funcionamento, porque o conversor DC-DC nada mais é do que uma mini fonte produtora de tensão. Então quando ele recebe uma tensão, ele produz outras tensões, que é o que nós estamos vendo aqui. Então vamos seguir aqui esse raciocínio. Uma das tensões que o conversor DC-DC produz é uma tensão chamada VCC. Então essa tensão, ela segue para alimentar o processador T-Con. Então perceba que se eu fosse fazer uma análise nessa placa em função de verificar se a tensão VCC existiria, eu teria que encontrar essa tensão VCC com a ponta do meu multímetro, porque eu já sei que ele produz essa tensão e é uma tensão importante, porque ele produz essa tensão e envia para o CI processador T-Con. O CI processador T-Con é o que vai processar os sinais LVDS. Ele vai converter os sinais LVDS para um sinal menor, conhecido por RSDS. Então, para que o processador T-Con funcione, é necessário que o CI conversor DC-DC produza a tensão VCC e que a tensão VCC seja aplicada ao processador T-Con. Essa mesma tensão VCC, ela também alimenta o drive de coluna. Perceba que nós temos uma seta aqui, ó, indo ao drive de coluna. O drive de coluna, por sua vez, ele está na placa COF. A placa COF, ela é comumente confundida com um cabo flat. Na realidade não é um cabo flat, ela é uma placa flexível,
geralmente com a cor amarelada para alaranjada. E lá nós temos exatamente o chip on film, que identifica exatamente como COF, entendeu? Então veja que essa tensão de 3 volts vai para a placa chip on film, que é justamente a placa COF, que vai receber esses 3 volts também. Na realidade, essa tensão VCC é uma tensão de 3,3 volts. Ok, então já sabemos que o CI conversor DC-DC recebe 12 volts e gera uma tensão chamada VCC para alimentar o CI processador. Além do CI processador, como aqui é um diagrama em bloco, essa tensão alimenta o CI processador TCON, alimenta a memória também que está aqui na placa TCON, eu vou lhe mostrar lá na placa. A memória é 2 pronto, que é a memória de luminância, e pronto, que alimenta a placa COF. Então veja que essa tensão de 3,3 volts, essa tensão VCC é uma tensão, portanto, muito importante, e na hora que eu for verificar se a placa está funcionando ou não, eu tenho que encontrar essa tensão sendo produzida e também o valor de tensão dela compatível com a alimentação dos circuitos para onde ela está sendo injetada. Ok? Vamos seguindo. Uma outra tensão que também é produzida pelo CI conversor DC-DC é a tensão VGL. Então, a tensão VGL ela é produzida e enviada para o drive de linha. Então perceba que eu tenho uma tensão específica para ser enviada ao drive de linha. O drive de linha também fica na placa COF. Além dessa tensão ser aplicada ao drive de linha, ela também é aplicada no circuito deslocador de nível, do CI deslocador de nível, que também está aqui nesta placa TCON. Muito bem. Então essa tensão é importante, porque é uma tensão de gate, VG, tensão de gate, tá vendo? Então ela vai valorizar o gate dos drives de linha. Essa tensão é uma tensão negativa, certo? Essa tensão VG é uma tensão negativa, geralmente entre 6 e 8 volts negativos. É uma tensão negativa. Ok, e importante. Após a tensão VGL ser formada, nós temos outra tensão também que deve surgir, que é a tensão VGH, outra tensão de gate, também aplicada aos drives de linha. VGL, tensão de gate, VGH, tensão de gate também. Então perceba que eu tenho outra tensão de gate que é produzida no conversor DC-DC e aplicada nos drives de linha. Além dessa tensão VGH, que inclusive essa tensão VGH é uma tensão na faixa de 26 volts por aí, 26 volts. Além dessa tensão VGH, nós temos também a produção da tensão VDD, que é uma tensão que está na faixa de 16 a 17 volts por aí. Essa tensão VDD ela é produzida pelo conversor DC-DC e, olha, ela vai ser enviada para os drives de coluna que estão lá na placa COF e também para o CI corretor gama. O CI corretor gama, ele também vai receber os sinais de processamento do CI TCON. Veja só, essa tensão de VDD, ela vai até o CI corretor gama para que ele gere uma outra tensão, que é a chamada tensão VCON, que é essa daqui, ó. Então, só vai existir tensão VCON se houver tensão VDD aplicada ao corretor gama. Então, a gente já nota que essa tensão VDD, ela é uma tensão importantíssima. Na realidade, é o seguinte, se a gente for analisar, qual dessas tensões não é importante para o funcionamento da placa TCON? Não é verdade? Eu preciso da tensão VIN. Sem VIN não se gera nenhuma tensão dessa daqui. Então, importantíssima a tensão VIN. VCC é uma tensão que alimenta o processador.
sem a geração dela, ou ela estando abaixo do seu valor de trabalho, o processador não funciona, não teremos imagem na tela. VGH e VGL são tensões que serão aplicadas aos drives de linha. Olha, se eu não tiver essas tensões polarizando os drives de linha, eu não terei a imagem perfeitamente desenhada, formada na tela. E se eu não tenho a tensão VDD, eu não tenho a geração da tensão VCOM, porque somente recebendo VDD é que o CI corretor gama vai gerar a tensão VCOM. E a tensão VCOM é muito importante. Por quê? Porque ela vai ser aplicada no módulo LCD. Tá vendo? Esse espaço aqui que está achuriado em cor vermelha representa o display de cristal líquido. Então veja que a tensão VCOM ela é gerada pelo CI corretor gama e aplicada ao display. Ela vai polarizar os eletrodos comuns desse display para que haja um controle de brilho automático da imagem. Você, como usuário, faz o seu próprio controle de brilho, né? Você realiza o controle de brilho de acordo com o que você gosta de assistir, não é verdade? E aquele ajuste fica gravado na memória E2PROM do processador, ok, que é uma memória auxiliar dele. Só que a cena televisionada, ela tem modificação de intensidade de brilho que precisam ser controladas justamente para obedecer o ajuste que você fez. Porque não adiantaria nada você fazer um ajuste para poder assistir com prazer aquelas cenas que você quer assistir e a cena televisionada não refletisse o seu gosto. Então, neste caso, nós temos exatamente a tensão VCOM entrando no módulo LCD, polarizando os eletrodos comuns da matriz de transistores de filme fino para poder ajustar automaticamente o brilho das cenas televisionadas. Então significa dizer que a tensão VCOM é importantíssima. Se ela ajusta automaticamente o controle de brilho da cena televisionada, significa dizer que se eu tiver um problema de VCOM, de tensão VCOM, gerada pelo CI corretor gama, eu teria um problema de brilho na imagem, concorda comigo? Então veja o quanto essa tensão é importantíssima para o funcionamento, nem tanto da placa TCOM, para o funcionamento do próprio display de cristal líquido. Muito bem, o que mais? Nós temos aqui essa tensão VRF, é uma tensão que retorna do display de cristal líquido de volta para o CI corretor gama, para que ele faça exatamente isso, a comparação do brilho da cena televisionada para poder ajustar a tensão VCOM de acordo com o brilho da tela. Então ele injeta a tensão VCOM na tela e recebe de volta dos eletrodos esse nível de tensão de retorno para que ele possa fazer uma comparação e determinar o novo valor de tensão VCOM que deve ser disponibilizado na saída. Essa tensão VCOM geralmente é uma tensão na faixa de 8 volts, por aí, 7 a 8 volts. Tranquilo? Pronto. Então o que temos pela frente? Em relação ao plano de alimentação, é isso. Você viu o que aconteceu, né? A partir da tensão VIN, pronto, a partir da tensão VIN, tivemos gerações através do CI conversor DC-DC, gerações das tensões que polarizam o módulo LCD, o display de cristal líquido, como também o processador TCOM, o CI corretor gama, o CI deslocador de nível e também a memória E2PROM de luminância. Agora vamos aos sinais LVDS. Quanto a esse CI de funcionamento que polariza a placa TCOM e o módulo, os sinais LVDS são transmitidos lá da placa principal para a placa TCOM. Por quê? É necessário que esse CI ele receba os sinais LVDS e ele faça um processamento nesse sinal. Esse sinal ele deve mudar de tipo. Ele é LVDS,
e ele passa para um tipo de sinal chamado RSDS, ou seja, veja que a tecnologia muda, né? É um LDS e esse CI processador transforma no RSDS, que é um sinal que tem uma amplitude mais reduzida ainda do que o próprio sinal LVDS. Se o sinal LVDS já tem amplitude reduzida, o RSDS, que é o sinal originado pelo CI processador TCON, tem uma amplitude reduzida menor ainda. Sinal esse que é o sinal propício para ser aplicado ao display de cristal líquido. Veja que esses sinais RSDS, agora deixa eu colocar eles aqui na saída. RSDS. Sinal LVDS está chegando da placa principal, o CI processador TCON, ele origina então os sinais RSDS. Pronto, esses sinais RSDS, eles serão aplicados ao módulo LCD, ao display de cristal líquido, através da placa COF. Então, perceba que nós temos aqui os sinais RSDS indo aos drives de coluna, que estão na placa COF, e indo também aos drives de linha que estão na placa COF. Perceba que tanto o drive de linha como o drive de coluna, como o drive de linha, eles estão conectados aos transistores de filme fino que estão espalhados, né, no display de cristal líquido. Para você ter uma ideia, uma televisão em HD tem quase 3 milhões de transistores desse aqui para reproduzir a cena televisionada, tá vendo? Ou seja, neste caso aqui, eu tenho o drive de linha, o drive de coluna e o drive de linha fazendo a polarização de sinal desse display de cristal líquido. Muito bem. Então, perceba que essas tensões, tanto tensão que vem do corretor gama, como também tensões que vem de VGL, como também a tensão que vem de VGH, são tensões que polarizam esses transistores do display de cristal líquido. Vejam como essas tensões, elas são importantes para o bom funcionamento do display. Não é à toa que quando nós temos problema na tensão VGL ou problema na tensão VGH, nós temos problemas de linhas ou barras aparecendo na tela da TV. É justamente quando nós temos alguma deficiência de formação dessa tensão, dessas tensões no caso, para alimentar o módulo LCD. Ok? Pronto. Então, veja que nós temos aqui agora um transistor de filme fino, representando os mais de 2 milhões e 600 mil que existe lá espalhados pela tela, na televisão HD, representando todos eles. Então, um só dá para representar todos eles. Então, os drives de linha e os drives de coluna vão chegar com as informações do sinal LVDS que estão convertidos para SDS e polarizar esses transistores de forma que eles entrem em condução com os níveis de tensão fornecidos pelos drives de coluna no dreno e pelos drives de linha no gate, para que esse transistor entre em condução e polarize o pixel. Veja, o pixel aqui está representado por um capacitor, entendeu? Mas não é um capacitor que nós teremos lá na tela, na realidade é um pixel. Mas como isso aqui é um diagrama em bloco, então o pixel está representado por um capacitor, porque na verdade, quando esses transistores de filme fino eles entram em condução, eles polarizam os pixels da tela. Então os pixels armazenam-se com aquela informação dos sinais de vídeo RGB. Então o capacitor está representando exatamente um pixel. Então neste caso a informação é armazenada no pixel, representado aqui pelo capacitor. Então você veja o seguinte, ó, vamos para o plano de alimentação. Você está vendo que se faltar VIN, toda a tela deixa de funcionar? Não é verdade? Ou seja, a tela nem funciona por tensão, porque vai estar despolarizada, e muito menos por sinal, porque o sinal vai chegar e vai encontrar a tela parada
os quase 3 milhões de transistores estarão desligados. Então, VIN é uma atenção muito importante para esta placa T-Con que nós estamos estudando o diagrama em blocos dela, tá vendo? Não menos importante são as outras tensões. Analise, o que, é que a gente está analisando aqui? Estamos analisando o sinal LVDS convertido para RSDS, sendo aplicado a placa COF que aplica aos transistores de fio fino para você assistir televisão, para eu assistir televisão também, tá vendo? Mas só é possível ele fazer esse processamento LVDS para RSDS se ele estiver alimentado pela tensão VCC. Se ele não é alimentado pela tensão VCC, ele deixa de funcionar. Nenhum sinal chega aqui. Mesmo que tenha tensão, os transistores estão sem informação para poder armazenar nos pixels. Cadê a imagem então? Não tem imagem, concorda comigo? Então fica sem imagem, não é verdade? Então perceba o quanto o plano de alimentação é importante para uma placa. Por isso que eu digo, veja, quando você for analisar uma placa dessa aqui que está na minha mão, que não está conectada ao seu circuito, ou seja, a primeira coisa que você vai ter que fazer é a seguinte: você tem que procurar aonde que é o ponto de alimentação dessa placa para que eu possa entrar com a minha fonte de alimentação. E o mais importante, tá, com quantos volts essa placa entra em funcionamento? Qual é a tensão de alimentação ou as tensões de alimentação, pode ser mais de uma, que essa placa precisa para entrar em funcionamento. Essa ou qualquer uma que você for fazer a sua análise. Entendeu? A mesma coisa é aqui, ó. Eu vou fazer o teste dessa placa, mas como ela não está conectada à sua TV, ela está no meu arquivo, nos meus arquivos, no meu almoxarifado, é uma plaquinha que eu tenho que eu quero saber se ela está boa ou não. A primeira coisa na minha mente que vem é o seguinte: quem são os pontos de alimentação para que eu conecte a minha fonte de bancada profissional neste ponto de alimentação? E a segunda preocupação é com quantos volts essa placa é alimentada para poder lá entrar em operação. Tá vendo? Então, quando eu for para a bancada daqui a pouco, eu já vou com esse pensamento, determinar os pontos de alimentação para poder eu fixar minha fonte de bancada profissional, para poder ligar a fonte com a tensão correta que a placa exige, para poder eu começar a fazer as medições das tensões geradas pelo CI conversor DC-DC, para ver se essas tensões estão funcionando corretamente. Entendeu? Pronto. Então é isso. Finalizando, nós temos, fazendo um resumo, nós temos para poder você detectar se essa placa está funcionando corretamente ou não. Você tem um diagnóstico preciso. Você simplesmente vai identificar em qualquer placa, você vai identificar a sua linha de alimentação, positivo e negativo, verificar qual é o valor de tensão que a placa funciona, ajustar sua fonte de bancada para tensão e corrente definidas para alimentar essa placa, ou a que você estiver fazendo análise, liga a fonte e agora multímetro na mão para poder verificar se o plano de alimentação da placa condiz com o que o fabricante dela disse que tinha que ter. Ok? Se você tiver osciloscópio, também dá para ir além. Neste caso, veja, esse é uma placa T-Con, esse é um processador T-Con. Quando ele recebe alimentação e habilitação, os seus circuitos internos já entram em funcionamento antes mesmo de ele receber os sinais LVDS. Quando os sinais LVDS chegarem, ele já deve estar funcionando. E esse funcionamento dá para você acompanhar com o osciloscópio. Então ele vai ter aqui na saída os pontos ou as ilhas, né? Ou pontos de testes ou ilhas para você conectar o osciloscópio e verificar se existe movimentação de sinais na saída desse CI, independente se eu tenha os sinais LVDS chegando ou não. Então, dá para você fazer isso, tá vendo? Ou seja, dá para testar essa placa, inclusive do ponto de vista
tensão, para saber se o plano de alimentação está sendo feito corretamente, e do ponto de vista sinal, verificando se eu tenho sim sinais na saída desse CI, significando que ele está alimentado, que ele estando alimentado e habilitado, está processando sim, independente da chegada dos sinais LVDS. Então é isso que a gente vai ver agora aqui na bancada, porque agora eu vou para a bancada e vou mostrar para você desde o comecinho como proceder para que você pegue uma placa e levante o plano de alimentação dela, para que você defina com um diagnóstico preciso se essa placa está ou não funcionando corretamente. Portanto, não deixe de continuar assistindo esse vídeo. Segue assistindo comigo, porque ainda tem muito conhecimento pela frente. Vamos para a bancada agora? Vamos lá! Essa é a TV LG que servirá de experiência para a aula prática. Ela é uma TV de 32 polegadas que ainda compõe 4 placas. Neste caso, eu tenho a placa fonte, a placa LED Drive, a placa SSB e a placa TCOM. É justamente aqui nessa placa que eu vou realizar a aula prática. A placa TCOM é uma placa que faz uma intermediação entre a placa principal e o módulo LCD. Portanto, eu vou mostrar para você como é que você testa essa placa, que serve de base para testar outras placas, aplicando uma fonte profissional nela para poder alimentá-la independente dessa fonte de alimentação da própria TV, porque é esta fonte de alimentação que polariza essa placa com tensão. Então, eu vou polarizar essa placa sem a necessidade dessa fonte, como uma fonte externa, para poder ela entrar em funcionamento e a gente verificar as condições de funcionamento do ponto de vista tensão. Para isso, eu vou retirar essa placa daqui da TV, vou desparafusá-la, vou soldar pontos estratégicos para a alimentação da fonte, para a entrada de alimentação da fonte. Eu vou ligar a fonte de alimentação e vou começar a medir tanto com o multímetro as tensões que devem ser geradas, como também com o osciloscópio. Aqui está a placa TCOM, eu já retirei ela da TV. Deixa eu dar um zoom aqui nessa imagem para poder apresentar os CIs que compõem essa placa. Veja só, eu tenho aqui o CI principal, que é justamente o CI que vai fazer o processamento dos sinais. É o UC1. UC1. Perceba que aqui estão chegando da placa principal os pares LVDS. Tá vendo? 1, 2, 3, 4, 5. Então eu tenho 4 pares de LVDS mais um par de clock. Neste caso, esses pares LVDS junto com o par de clock, eles entrarão aqui nesse CI. O CI vai realizar o processamento desses sinais e, após processá-los, vai enviá-los através dessas vias para as respectivas saídas. Está aqui esse conector do lado direito e esse conector do lado esquerdo. O CN4 e o CN5 são os conectores que vão se conectar ao módulo LCD. Fora o CI processador da TCOM, eu tenho o circuito que gera as tensões para todos esses elementos da placa, que é justamente esse conversor aqui, ó. É um conversor DC-DC. A base de funcionamento do conversor DC-DC é esse circuito integrado, o U7. Ele vai funcionar gerando as principais tensões que polarizam tanto os circuitos dessa placa, como também os circuitos internos ao módulo LCD. Então, neste caso aqui, eu vou identificar as tensões que esse CI deve formar ou deve gerar
quando eu aplicar a fonte de bancada.